Queridos irmãos, um bom dia a todos vocês, bom dia a toda a sua família. Sejam todos bem-vindos à Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Serra Dourada. Você que faz parte da nossa igreja já sabe como é que funciona a dinâmica da nossa Escola Dominical nesse formato online. Você que ainda não está acostumado com a nossa dinâmica, fique à vontade para participar, para dar a sua opinião, falar aquilo que você... tirar suas dúvidas ao lado, no chat. A nossa intenção é que tanto a mensagem quanto os louvores que hoje faremos em nome de Jesus seja edificante para a sua vida e seja algo que possa mudar a sua vida com Deus. Portanto, a nossa oração é que tanto a mensagem quanto os louvores façam morada em seu coração. O Espírito Santo de Deus transforme a sua vida e que você continue fazendo parte das atividades, continue fazendo parte da vida da nossa igreja. Mesmo com as nossas portas fechadas, nós continuamos com as nossas atividades dominicais. O decreto do governo estadual, ele prolongou até o dia 4 de abril. Portanto, de forma oficial, como Igreja do Senhor, como uma entidade religiosa que tem todo o seu papel social, religioso aqui no bairro de Serra Dourada, nós vamos respeitar as regras, nós vamos respeitar os decretos do governo estadual. Então, até o dia 4, as nossas atividades estão suspensas. Depois do dia 4, nós vamos continuar aguardando no Senhor, esperando em Deus, para saber aquilo que Ele tem para nós. Nós sabemos que independentemente da situação, irmão, independentemente das situações pelas quais o povo de Deus tem passado nos últimos meses, o certo é que nós, a cada vez que ouvimos uma mensagem, a cada vez que louvamos o nosso Senhor, a cada vez que fazemos uma oração em nome do nosso Deus, nós temos a convicção de que nós não fomos abandonados, de que nós não fomos deixados, de que nós estamos sendo pastoreados pelo nosso Deus. Essa é a convicção do meu coração e que seja a convicção do seu coração também. Deus o abençoe, nós vamos louvar o nome do nosso Deus agora. Deus o abençoe e até daqui a pouco no momento da mensagem. Senhor em quem nós temos a vitória.
Nosso Deus é santo e merecedor de todos os louvores. É com essa certeza que nós acabamos de entoar esses hinos, esses louvores, esses cânticos de adoração ao nosso Deus. Agora é o momento da mensagem, onde nós seremos edificados pela palavra do Senhor. E gostaria de convidá-lo a abrir no Salmo 46. Se você tem acompanhado as nossas mensagens dominicais, tanto pela manhã quanto pela noite, você tem observado que eu tenho pregado em cima dos Salmos. Eu mudei toda a temática da nossa pregação justamente para que ela fosse atualizada ao momento pelo qual nós estamos passando enquanto Igreja do Senhor. Os Salmos, eles são cânticos de vitória, de lamento, de murmuração, de tristeza, de alegria, cânticos onde o povo do Senhor entoa ao seu Deus a fim de exclamar aquilo que eles estavam sentindo, ora perseguição, em dados momentos angústia, em certas situações ao medo, em outros momentos a alegria de adorar e de pertencer a um Deus poderoso. E não somente eu tenho focado no livro dos Salmos, mas também o título, o tema das nossas mensagens, desde há 2 domingos, né? Esse é o terceiro domingo que nós estamos com um tema diferente, que se chama Consolo para os que choram. E neste domingo eu trago uma temática, um subtema diferente daqueles que nós já falamos aqui. No primeiro domingo nós fizemos uma pergunta retórica: e se eu perder a esperança, tanto pela manhã quanto pela noite? Domingo passado nós falamos a respeito de uma confiança inabalável. Neste domingo, tanto pela manhã, começando no Salmo 46, quanto pela noite, no Salmo 121, eu gostaria de falar sobre o refúgio bem presente. Vamos ouvir, meus irmãos, a palavra do Senhor. E você pode abrir aí no seu aplicativo de Bíblia, abrir a sua Bíblia e pode nos acompanhar, bem como vai estar passando aí no seu televisor, no seu celular, o texto bíblico do Salmo 46. Acompanhe comigo a leitura, por gentileza. A palavra de Deus diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas torrentes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu gostaria de fazer uma oração neste momento e pedir a gentileza para que você também faça essa oração junto comigo. Santo Deus, nós ouvimos, meu Pai, a sua palavra agora nesta manhã, clamando ao nosso coração que o Senhor é um Deus forte, que o Senhor é um Deus presente, que o Senhor está ao redor do seu povo, alimentando, que o Senhor está ao redor do seu povo, pastoreando, que o Senhor está diante, meu Deus, do seu povo, auxiliando-os, meu Pai, em todos os seus temores. Essa é a nossa certeza. Que o Senhor possa aplicar, meu Pai,
através dos méritos de Jesus Cristo, essa mensagem no coração de todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O Salmo 46 trata de refúgio. O refúgio, meus queridos irmãos, é uma palavra que possui muito emblema, é uma palavra que há muita representatividade em seu significado. Quando nós falamos de refúgio, nós estamos nos concentrando em falar a respeito de um lugar para o qual nós vamos para escapar de um perigo. Na Bíblia havia as cidades refúgio, onde o povo de Deus ia, onde o povo de Deus se refugiava nesses locais para fugir dos seus inimigos. Refúgio significa se retirar para um local de segurança, algo que serve de amparo. Quando nós estamos com as nossas atividades sendo realizadas de forma normal, nós normalmente temos acampamento, nós temos retiro, nós temos um lugar para nos refugiar. Sair um pouco dessa loucura que é viver nessa sociedade intensa e extensa em todas as suas atividades e se refugiar em um lugar a fim de ter a nossa espiritualidade, as nossas emoções, todas elas recuperadas diante do Senhor. Todos nós temos um lugar de refúgio. Todos nós temos pessoas que são os nossos refúgios. Com certeza você tem um lugar para onde você gosta de ir, para fugir um pouco dessa Babilônia que nós vivemos semanalmente. Com certeza você tem pessoas em sua vida que o fato de você ligar para elas e trocar uma ideia, conversar um pouco, já é um ato de se refugiar, sair um pouco da rotina, se retirar, ir para um lugar ou para alguém que serve de amparo para você. Tem muitas pessoas que têm o seu refúgio na família, tem muitas pessoas que têm o seu refúgio numa praia, tem muitas pessoas que têm o seu refúgio num campo, numa fazenda, tem muitas pessoas que têm o seu refúgio em lugares. Conforme eu disse, outras pessoas têm os seus refúgios em pessoas. Independentemente dos lugares que elas estejam, as pessoas são os seus momentos de amparo, de segurança e onde elas escapam do perigo iminente que elas estão vivendo. Perceba, irmãos, todos nós obrigatoriamente temos lugares onde nós nos refugiamos. Temos lugares onde nós nos escondemos de toda a rotina intensa que nós vivemos. Quando eu estou muito intenso, eu já compartilhei com vocês aqui, a minha mãe, quando eu era pequeno, ela costumava me levar para alguns lugares para tirar um pouco, né, criança arteira e fazendo aquela tudo de coisa, para tirar um pouco tudo isso, ela me levava para alguns lugares. E um desses lugares minha mãe costumava passear na praia comigo, tanto é que eu gostei, me apaixonei e fiz da praia um dos meus lugares de refúgio da vida. É um lugar onde eu me sinto em paz, é um lugar onde eu estou, independentemente das companhias com as quais eu estou lá, seja com a minha família, seja com os meus amigos, seja sozinho, é o meu lugar de contemplação, é o meu lugar de solitude, é o lugar onde eu me refugio para sair um pouco dessa rotina que nós vivemos. Rotina é essa que muitas vezes nos cansa, nos estressa, nos traz tristezas, mas que nós temos que recarregar as energias para continuar caminhando nessa vida. Todos nós temos lugares de refúgio. Eu não sei qual é o seu lugar de refúgio. Eu não sei para onde você corre quando a coisa começa a ficar apertada para o seu lado. Eu não sei em quem você se refugia quando a situação está um pouco difícil para você. É certo, meus irmãos, que por mais que tenhamos lugares e locais e pessoas que são os nossos refúgios, o maior refúgio que podemos ter em nossas vidas se chama o Deus dos exércitos.
melhor pessoa para quem nós podemos fugir, para quem nós podemos nos retirar, para quem pode nos servir de amparo quando a vida nos aperta de alguma maneira. E eu tenho exemplos bíblicos de pessoas que se refugiaram no Senhor. Se você lembrar comigo, em Lucas, no capítulo 19, há uma história belíssima de um publicano chamado Zaqueu. Dos versículos de 1 a 10, a Bíblia conta de um homem chamado Zaqueu, de baixa estatura, um dos maiores dos publicanos, ou seja, aqueles que recolhiam impostos da população, de todo o sistema romano daquela época. Zaqueu era um homem importante, imponente, inteligente, mas Zaqueu tinha fama de ser ladrão. Ladrão não porque Zaqueu literalmente roubava das pessoas, mas através do imposto que era cobrado, Zaqueu ele tinha a obrigação de fazer esse recolhimento, e em muitas vezes, quando o exército romano ou quando a guarda romana queria arrancar mais do povo, mais das entidades, Zaqueu, como um dos principais dos publicanos, ele era o responsável por intensificar esse recolhimento, essa roubalheira do Estado. Zaqueu era um homem importante na sua sociedade. Ele era um homem que se destacava. E em dado momento, Zaqueu olha para todo aquele movimento que as pessoas estavam indo em direção a Jesus Cristo, e você pode acompanhar comigo, por gentileza, a narrativa que se encontra em Lucas 19, dos versículos de 1 a 10. Zaqueu ele olha para um sicômoro. O sicômoro era uma árvore em que media cerca de 9 a 12 metros, e o sicômoro tinha os galhos muito longos e baixos. Ou seja, havia condição de Zaqueu subir no sicômoro para ver Jesus Cristo, porque a multidão era tão grande que ele não conseguia observar Jesus Cristo. Zaqueu vai. Ao ver Cristo, Zaqueu começa a falar: Senhor, vou dar 50% para os pobres. Senhor, vou fazer isso, vou fazer aquilo para os pobres, vou recolher mais, ele procurava ver Jesus. Ele fala o seguinte: Zaqueu se levanta e diz: Senhor, versículo 8, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, versículo 9, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Qual é o refúgio que Zaqueu encontrou em Jesus Cristo neste momento, meus irmãos? Zaqueu ele não precisava de se colocar numa situação de doar as suas riquezas para os pobres. Ele que recolhia todo o dinheiro do império. Mas em dado momento na sua vida, e a Bíblia não relata o porquê, Zaqueu teve a necessidade de se refugiar em Cristo. É interessante que nesse refúgio de Zaqueu, meus irmãos, ele faz aquilo que está ao seu alcance. Senhor, eu sou um publicano. E os judeus odiavam os publicanos justamente porque os publicanos os assaltavam através dos impostos, através do recolhimento. Perceba, meus irmãos, que Zaqueu ele não tinha o porquê de fazer isso, mas ele foi se refugiar em Cristo. E quando ele se refugia em Cristo, e quando ele busca amparo no Senhor, ele percebe que não somente a sua vida deveria ser transformada, porque ele estava perdido em seus negócios, ele estava perdido em sua profissão, ele estava perdido em sua vida, mas ele percebe a necessidade de transformar tudo aquilo que ele fazia como profissional. Perceba também comigo o rei Ezequias, no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 18, rei Ezequias foi um dos excelentes reis que Israel teve. E a partir do versículo 18,
o reinado de Ezequias, filho de Acás, conforme a Bíblia fala no versículo 1. A partir do versículo 4, a Bíblia relata todas as reformas institucionais que Ezequias realizou no templo do Senhor. Observe comigo a partir do versículo 4, no segundo livro dos reis. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Versículo 8. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Perceba aqui, irmãos, que quando Ezequias percebe que o reinado em Judá estava tomado por reis que não tinham a presença do Senhor, que o reinado de Judá estava tomado por reis que serviam mais à idolatria de todos os deuses que existiam em Judá e em Israel, os reis daquele tempo, eles estavam mais preocupados em alimentar essa idolatria do que servir ao Senhor. Ezequias, quando assume o trono de Judá, ele tem um posicionamento, meus queridos irmãos, de quem era, de como era o reinado de Davi, a posição de fazer com que o reino fosse não somente a demonstração de Deus na terra, mas principalmente de graça, de misericórdia e de adoração ao Deus de Israel. Os primeiros atos de Ezequias, então, ele toma em relação ao templo, ele remove os ídolos. Versículo 5 diz que Ezequias, para fazer isso, ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que essa confiança foi tão importante, essa confiança inabalável de Ezequias foi tão importante que não houve depois dele nenhum rei de Judá semelhante a ele. Sabe o que isso quer dizer? Significa que o ato de Ezequias se refugiar no Senhor fez com que ele fosse diferente dentre todos os reis daquele período de reinado em Judá, em Israel. O que a palavra de Deus nos traz, meus queridos irmãos, o que este salmo nos traz, é que ele é um cântico para renovar as nossas forças, para renovar as forças do povo durante a caminhada. O Salmo 46 é uma exclamação do refúgio que o homem tem no seu Deus. Se encaixa em todos os contextos de guerra, das vitórias de Davi, da queda dos muros de Jericó, em todos os momentos em que o povo de Deus se saiu vitorioso, foi necessário cantar um salmo. E este salmo foi entoado pelo povo quando eles estavam vitoriosos, sabendo que o Senhor responderia às suas orações. Eles clamam: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Agora pela manhã, eu gostaria de trazer para você apenas o ato de que nós precisamos nos refugiar em Deus e de responder o porquê que precisamos de nos refugiar em Deus. Pela noite, através do Salmo 121, eu quero ver com você de como nós fazemos isso e como isso é uma prática que deve ser constante na vida do servo de Deus. Quando o salmista declara: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra
declara o versículo 1 no Salmo 121. E hoje, meus queridos irmãos, eu gostaria apenas de responder por que nós devemos refugiar em Deus. Observe comigo como o Salmo responde a essa pergunta, do porquê devemos nos refugiar em Deus, e não em coisas, lugares, por mais que sejam lugares de paz, lugares onde nós temos uma renovação momentânea de vida, mas somente quem traz uma renovação completa e espiritual de vida é o nosso Deus, e por isso nós precisamos nos refugiar nele. Observe comigo que a resposta a essa pergunta se encontra no versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nós precisamos nos refugiar em Deus, porque Ele é socorro presente. Eu não sei quantas coisas são presentes em sua vida, quantos socorros verdadeiros você possui em sua vida. Não sei quantas vezes você se refugia em alguém ou em algo para fugir, para se distanciar, para buscar amparo, para se livrar do perigo em situações que você é colocado. Não sei quantas vezes você tem esse socorro bem presente, mas a Bíblia declara que há um socorro, que ele está em todo momento disponível a nós, e esse socorro se chama Deus. Socorro bem presente nas tribulações. E o versículo 2, o salmista declara o seguinte: uma vez que Deus é o nosso socorro, uma vez que o Senhor está presente, nós não temeremos. Olha o que ele fala: ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. O salmista olha para a criação de Deus e afirma o seguinte: ainda que todas estas coisas venham contra mim, ainda que passemos por pandemias, ainda que passemos por quarentenas, ainda que vivamos em momentos de privação social, ainda que estamos vivendo em um momento onde a nossa liberdade não pode ser vivida de forma cristã, ainda que tudo isso aconteça, o nosso socorro está centralizado no Senhor. Eu tenho visto com muito lamento a posição da igreja do Senhor no que tange a passar pela quarentena. Já não bastam os problemas políticos que nós vivemos, as divisões políticas pelas quais nós nos colocamos e trazemos para dentro da igreja, causando divisão entre o povo do Senhor. Já não basta uma série de situações em que nós somos divididos pelos pecados que existem. Nós lamentamos uma série de coisas. Por que não acontece a vacinação em massa? Por que não acontece isso? Por que não acontece isso? O nosso socorro está baseado em vacina. O nosso socorro está baseado em decreto de prefeito, de governador, de presidente. O nosso socorro muitas vezes está baseado no posicionamento de homens, quando na verdade o salmista está declarando de quem é o nosso refúgio, de quem é o nosso socorro bem presente, é o nosso Deus. Portanto, irmãos, é tempo de nos refugiarmos no Senhor. É tempo de encontrarmos nele, de restabelecermos nele a nossa esperança. Não confie em homens, não confie em pessoas que podem te decepcionar. Deus nunca decepciona o seu povo, e é por isso que nós podemos de forma segura nos socorrer diante deles. Segunda questão do porquê nós devemos refugiar em Deus, é que Deus se coloca no meio do seu povo para ser buscado. Olha o que diz o versículo 5, irmãos: Deus está no meio dela o quê? Da cidade de Deus. Versículo 4, que é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Perceba,
Perceba aqui, meus queridos irmãos, que nós devemos nos refugiar em Deus, porque Ele se coloca diante de nós para ser buscado. Me recordo de um livro muito importante que fez toda a diferença em minha vida, há cerca de 6 anos, que tem como título: Se Deus já sabe, por que orar? Uma pergunta retórica. Se Deus já sabe, por que orar? Se Deus é soberano, se Deus é criador, sabe o antes, o depois, o presente, o passado, enfim, sabe de tudo, porque eu ainda preciso me colocar à disposição do Senhor, sabendo que Ele já tem as coisas determinadas em minha vida? Em primeiro lugar, porque eu não sei. Em segundo lugar, porque Ele se coloca à disposição para que Ele seja buscado pelo seu povo, para que Ele seja entoado no meio do seu povo. Ele nunca abandonou o seu povo. No deserto, por mais que as pessoas reclamassem da falta de alimento, da falta de segurança, da falta de moradia, Deus não somente dá o maná, mas Deus se coloca como, se dispõe numa coluna de nuvem, numa coluna de fogo, para vigiar o seu povo de manhã e de noite. Deus pede para que o seu povo construa tendas, para que ali seja a morada temporária do seu povo no deserto. Deus nunca abandonou, por mais que o homem muitas vezes tenha abandonado o Senhor. Ele se coloca no meio da igreja, meus irmãos, para que Ele seja buscado por nós. Ele se coloca no meio do seu povo para que Ele seja procurado por nós. João, escrevendo as cartas das igrejas na Ásia Menor, ele fala todo o tempo ao anjo da igreja, diz: eis que estou no meio do povo, eis que estou caminhando no meio de vocês. Deus se coloca como alguém que está participando efetivamente da vida do seu povo, e é por isso que nós devemos buscá-lo, e é por isso que nós devemos nos refugiar nele. Há tantas coisas pelas quais nós nos refugiamos nessa vida, coisas passageiras, coisas que nós despendamos bastante atenção, confiança, mas que muitas vezes não há uma retribuição da forma como nós esperávamos. Deus, em todo o tempo, Ele é buscado, porque promessa dEle pastorear o rebanho que pertence a Ele. Em terceiro e último lugar, meus queridos irmãos, nós devemos nos refugiar em Deus. Versículo 10, quando a palavra de Deus diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Devemos nos refugiar em Deus, porque no descanso nós encontramos poder divino. Eu não sei se você consegue renovar as suas energias, as suas forças nos seus lugares de refúgio, nas pessoas de refúgio. Não sei se você consegue, se você tem essa dinâmica de vida, de fazer com que as suas energias, a sua rotina seja renovada com lugares e com pessoas. Mas aqui é uma promessa de Deus, que Ele pede para que o seu povo se aquiete. Diante de toda ansiedade, diante de toda reclusão, diante de toda angústia, diante de toda tristeza, diante de toda reclusão social, Deus pede para que o seu povo aquiete. No sentido não, fica quieto que eu que mando. Não, Deus não é tão tenebroso dessa forma como as pessoas dizem, no sentido de o seguinte: quem é poderoso aqui sou eu. Deixa que eu faço, deixa que eu cuido, deixa que eu sou o refúgio de vocês. Aqui Deus está prometendo de que no descanso, ao descansarmos nele, nós encontramos força, nós encontramos renovação, nós encontramos esperança, nós encontramos alegria para que a nossa caminhada seja renovada, seja revitalizada, para que a nossa igreja passe por um processo de revitalização, para que as nossas vidas passem por um processo de revitalização, para que a nossa família passe por um processo de renovação. É quando nós descansamos nele, nós encontramos essa promessa de renovação.
e que você possa encontrar socorro, que você possa buscá-lo e que você possa descansar no Senhor, porque é promessa do Senhor cuidar de você e cuidar da sua família. Eu termino essa mensagem nesta manhã de escola dominical afirmando que você possui um refúgio, um socorro em quem você pode procurar, em quem você pode se apoiar. A todo momento esse socorro está disponível através da palavra de Deus. A todo momento esse refúgio se coloca à disposição quando você dobra os seus joelhos diante dele. A todo momento ele se coloca diante de você para que ele seja buscado, para que ele seja adorado e para que ele faça uma obra maravilhosa na sua vida. Busque a Deus, renove as suas forças em Deus. Aqui na terra nós não conseguiremos buscar algo que possa nos trazer alívio, momentâneo sim, mas eterno jamais. Que o Senhor te abençoe, abençoe não somente você, mas como toda a sua casa. Que o Senhor possa trazer de volta a alegria no seu lar, o refúgio bem presente nos momentos das tribulações. Jesus te abençoe e nós nos vemos mais à noite pela graça dele. Forte abraço, fiquem com Deus.